sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia, Senhor. Mais uma vez, ó Pai, mais um domingo nós estamos aqui para celebrar o Teu nome e declarar que Tu és santo, que Tu és tremendo, que Tu és poderoso. Senhor, consagramos esses momentos que viveremos aqui, Senhor, na Tua presença. Receba, ó Pai, a nossa adoração, o nosso louvor. Sabemos, ó Senhor, que é muito pouco, ainda é muito pouco perante a Tua grandeza. Mas nós abrimos o nosso coração, Senhor, e entregamos cada vida, cada lar, cada pessoa que está agora na sua casa. Deus, em nome de Jesus, Espírito Santo do Senhor, vá em cada lar, Senhor, passeia em cada casa, em nome de Jesus. Opera, Senhor, opera como um rio suave, que o seu rio flua, Pai, em nome de Jesus. Cada pai, cada mãe, filho, avô, avó, Senhor, alcança neste momento. E que a sua presença possa ser sentida, Senhor.
nessa celebração que faremos, ó Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, Pai, aleluia, Senhor. Amém. É com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez, mais um domingo. E eu tenho certeza que você aí do outro lado está reunido com a sua família, na sua casa, e com o coração totalmente aberto para receber e também para entregar aquilo que você tem de melhor para Deus. Em nome de Jesus, nós vamos declarar neste momento que o Senhor é bom, que Ele vem muito além das nossas expectativas, de tudo aquilo que nós esperamos. Ele é o nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que é a nossa base, a nossa alegria, a nossa força. Gostaria que você cantasse de todo o teu coração, com toda a fé, com todo o ânimo, com toda a ousadia, em nome de Jesus. Arrasta aí o sofá para o lado, né? Fique de pé e vamos celebrar o Senhor juntos, em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. As suas palmas. Ele nunca te desampara. O Senhor é bom. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Rendei-lhe graça, bendizei-lhe o nome, pois o Senhor é bom, o Senhor é bom, o Senhor é bom. Sou uma prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou uma prova viva que o Senhor é bom. Nós vamos declarar. Vamos dar um grito de vitória. O Senhor
Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Eu sou a prova viva que o Senhor é bom. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que tu és. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você existe. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força, todo louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Aleluia! Nós te pertencemos, Senhor, somos teus, em nome de Jesus. Tu és Yeshua, Tu és o nosso amado, aleluia. Meu
jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho, em troca do amor eu pagaria. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Diga Yeshua, Yeshua, Senhor.
forte. Yeshua, Yeshua. O meu amado, meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Tu és Yeshua, és o nosso Deus. Nós te amamos, Senhor. Tu és o mais belo entre milhares. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Oh, meu amado mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, tocaste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu falar, antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Impressionante, oh, impressionante, infinitos amor de Deus. Oh, me deixarás 99 só pra me encontrar. Eu posso comprar, nem merecer, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinitos amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom
tem sido tão bom. Tu és bom, Senhor. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Tu traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Do Senhor derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia, graça e paz seja convosco. Que bom estar aqui com você novamente. Eu creio que é uma oportunidade maravilhosa diante de Deus para adorarmos o Senhor. Estou muito contente novamente de poder trazer uma palavra ao teu coração. Por isso eu quero dizer para você, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe e espero que esteja tudo bem com você, que a tua casa esteja sendo guardada pelo Senhor e que aonde esse vídeo chegar, você possa ser tocado pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Bom, eu quero nesse primeiro momento louvar a Deus pela vida de todas as mães, né? Um dia especial que é o Dia das Mães. Quero agradecer ao Senhor pela vida das mulheres que, glórias a Deus, né? Que são mulheres guerreiras, mulheres que batalham, mulheres que creem no milagre. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? Aqui do ministério, como todas as mães, né? Da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Que Deus nos abençoe. E também que Deus abençoe a vida dessas mães, de todas essas mulheres que, sem dúvida, são um presente de Deus para nós. Eu quero agradecer a Deus orando, abençoando a vida das mães nesse primeiro momento, ok? Senhor, muito obrigado pela vida de cada mãe, nessa data tão especial, nesse dia tão especial. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor tem cuidado de cada uma delas, e eu sei, Deus, que nesse momento o Senhor está derramando a Tua graça, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho, assim eu te louvo,
Assim eu te agradeço por esse momento tão especial, onde já louvamos o Teu nome. E estamos aqui, Senhor, prontos também para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Mas em primeiro lugar, queremos ser gratos pela vida de cada mãe que o Senhor tem levantado aqui nessa cidade. E creio, Pai, que o Senhor tem feito grandes coisas através da vida delas. Assim nós oramos, agradecidos, no precioso nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. E com isso, quero também convidar você para compartilhar esse vídeo, para convidar os seus amigos aí do Facebook. É importante você clicar aí, compartilhar, para que muitas pessoas possam ser alcançadas por essa palavra, porque eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. E o tema da nossa mensagem de hoje é: você não está só. E eu creio, porque a palavra de Deus nos garante, porque o nosso Deus é poderoso, e Ele guarda as nossas vidas, Ele nos abençoa, Ele nos protege, e eu tenho certeza que você não está só, mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às circunstâncias, às dificuldades, você não está só. O Senhor é contigo, o Senhor é aquele que te abençoa, o Senhor é aquele que te guarda. Amém? Com isso eu quero convidar você para abrir o livro de 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 8, eu gostaria de ler uma história que trata de um assunto muito interessante para o tema da palavra, que é realmente acreditarmos que o Senhor está conosco, acreditarmos que independente das situações e circunstâncias, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. Bom, vamos para a leitura bíblica. Eu quero fazer menção aqui dessa história, desse texto, juntamente com você. Diz assim no livro de 2 Reis, capítulo 6, no versículo 8: o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então o rei ordenou: descubram onde ele está, e eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado de Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos, e o que vamos fazer? Eliseu disse: não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com ele. Então orou assim: ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa com que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu que ao redor de Eliseu o morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Amém. Aleluia. Que palavra abençoada e que contexto maravilhoso essa palavra que nós temos aqui essa hora. Observe o panorama da história. Israel estava sob um constante ataque sírio. Israel fazia fronteira com a Síria, e nessa época Samaria era a capital de Israel.
Nessa época o reino estava dividido entre o reino do norte e o reino do sul. E nessa época também existiam 10 tribos que ficavam ao norte e 2 ao sul. E eles estavam em constante ataque dos sírios. Os sírios gostariam de invadir a terra do povo de Deus. Gostariam de invadir a casa, invadir o sossego, né, do povo de Israel. E eles estavam ali, sempre tentando armar contra o povo de Israel. E você viu na história que eles marcaram um lugar estratégico para a invasão de Israel. Mas todas as vezes que eles se levantavam para tentar invadir Israel, Deus revelava no coração de Eliseu a estratégia do inimigo. E assim Eliseu compartilhava com o rei de Israel. E o rei, por sua vez, fortalecia as áreas fracas e assim impedia com que o inimigo entrasse ali naquele lugar. Mas a história é interessante porque mesmo descobrindo toda essa situação, o rei sírio então ele invade a cidade atrás de Eliseu. Eu gostaria de prender Eliseu porque Eliseu estava contando os planos daquela nação que vinha contra Israel. E a história conta isso que nós lemos, que eles rodearam a cidade de Dotã para prender Eliseu. E logo de manhã cedo, de madrugada, o servo de Eliseu, Geazi, ele sai então de casa e ele observa que a cidade estava sitiada. A cidade estava completamente nas mãos do exército sírio. E aí ele então, muito assustado, entra correndo para Eliseu, e é essa a história, é o panorama da história. Muito assustado, e diz: Eliseu, nós estamos perdidos, porque os inimigos estão aqui à porta. E são muitos soldados, muitos carros, muitos cavalos. E Eliseu, com muita calma e graça, da parte de Deus eu creio, olha para Geazi: Geazi, fique tranquilo, não tenha medo. Eu imagino que naquele momento que Geazi viu toda aquela situação, aquele cenário montado, ele ficou com medo, se sentiu sozinho diante de um adversário grande, diante de um adversário temido. E é nesse momento que ele então tem essa atitude de buscar o profeta. E o profeta olha para Geazi e diz: Geazi, fique tranquilo, porque maior é aqueles que estão conosco do que o que estão com eles. Eu quero dizer isso nessa hora para você. Saiba que mesmo em meio às dificuldades e às lutas, em meio às batalhas, em meio às perseguições, maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão com o mundo, com eles. E é essa palavra que eu gostaria de trazer ao seu coração nessa hora. Bom, dentro desse panorama, eu gostaria de compartilhar algo com você. E a primeira coisa que eu gostaria de fazer era uma pergunta para você. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos, mesmo servindo ao Senhor? Você já se fez essa pergunta? Muitos ataques, muitas circunstâncias, e nesse momento você se sente sozinho, desamparado, mesmo servindo a Deus, mesmo confiando em Deus, mesmo professando o Senhor como teu Deus, como seu Senhor. E a outra pergunta que eu te faço é: qual foi a sua postura diante dessa circunstância? Ou seja, você já se sentiu sozinho? Você já se sentiu desamparado em algum momento? E depois de sentir esse medo, qual foi a sua atitude? O que você fez? É interessante eu perguntar isso, porque nos leva a uma reflexão de o que devemos fazer e o que Deus espera de nós, o que o Senhor espera de mim, o que o Senhor espera de você. E eu espero que você compreenda isso, porque das duas uma: ou você teve medo e ficou neutralizado, ou você teve medo e buscou o Senhor para fortalecer a sua fé. E aí eu quero contar com você, dividir duas histórias maravilhosas que a palavra de Deus nos ensina, nos conta, de dois homens. Um é um profeta chamado Elias, que na verdade foi o discipulador do profeta Eliseu. E outro é o rei Josafá, um rei que sucedeu o seu pai, que era chamado Asa,
no reinado de Judá, ou seja, no reino do sul. Quero falar desses dois homens e duas histórias interessantes aqui. Histórias essas pelas quais eu quero trazer agora o seu entendimento. Lembrando você que eu vou usar aqui o nosso texto, a nossa tradução é a NTLH, e eu vou ler alguns textos com essa tradução, mas eu quero trazer uma ideia diferente de outras traduções, como a Revista Corrigida, como a Revista Atualizada e até mesmo a NVI. Olha, falando primeiro de Elias, vamos deixar essa história de Eliseu e Geazi e do exército sírio um pouco, e vamos entrar agora nessas duas histórias que são fascinantes também, e é muito bom para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Elias era um profeta que vivenciou muitos milagres, um grande homem de Deus. Sabe, me falta palavras para expressar o tamanho dos milagres que Elias vivenciou. Para você ter uma ideia, Elias foi aquele profeta que orou, e quando ele orou para que não chovesse, 3 anos e meio ficaram sem chover em Israel. Olha que interessante. Vamos observar aqui no livro de Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Diz assim o texto bíblico: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois ele orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Elias vivenciou a multiplicação da farinha e do azeite. Você sabe aquela história daquela viúva em Sarepta, onde Elias teve fome e pediu para ela cozinhar um pão para ele, e ela disse: Senhor, a única coisa que temos é isso, e quando fizermos isso para o Senhor nós vamos morrer. Elias disse: então vai e faz, porque não vai faltar mais a farinha e o azeite sobre a sua vida. Eu creio nisso. Quando Deus, Ele está no negócio, Ele supre as nossas necessidades. A palavra de Deus, vamos lá na Bíblia fundamentar isso, no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 14 ao 16, agora da Revista Corrigida, diz assim: porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela que fez conforme a palavra de Elias. Assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Elias também foi aquele profeta de uma história muito fascinante da palavra de Deus, quando ele derrota 450 profetas de Baal. Essa, sem dúvida, é uma das histórias marcantes da Bíblia. É aquela história onde Elias oferece um sacrifício para Deus, depois de uma situação com os profetas de Baal. A história diz que os profetas de Baal ofereceram um sacrifício para Baal, e Elias disse: então o Deus que mandar o fogo do céu, esse é Deus. E a palavra de Deus diz que os profetas então fizeram todo esse cenário, montaram um altar, ofereceram um sacrifício, ficaram de cedo até a hora do almoço, clamando a Baal, se mutilando, como a palavra de Deus diz, e Baal não respondeu. Elias então vai, prepara o altar, coloca o sacrifício, a lenha, coloca o sacrifício, e depois de fazer toda essa preparação, ele diz: coloquem água agora sobre o sacrifício. E derramaram muita água sobre o sacrifício. E a palavra de Deus diz que Elias orou a Deus, para que Deus se manifestasse, para que o povo que estava incrédulo pudesse acreditar que havia Deus em Israel. E foi nesse momento que Deus então responde a oração de Elias, e há fogo do céu e consome todo o sacrifício. Interessante que depois dessa cena, depois dessa situação, Elias então mata os 400 profetas de Baal. Olha o que diz aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, no versículo 14. Essa versão é a NVI. Diz assim: então Elias ordenou-lhes: prendam-me os profetas de Baal, não deixe nenhum escapar.
e eles os prenderam. E Elias os fez descer ao riacho de Quizon, e lá os matou. Depois dessa circunstância, Elias orou a Deus, e Deus respondeu com chuva sobre Israel. Depois dessas circunstâncias adversas que Elias tinha vivenciado e vivido, ele ainda orou e Deus derramou a sua graça sobre a família de Israel. Apesar de ter vivido todos esses milagres, Elias teve medo. Elias se deparou a uma circunstância, a uma situação pela qual ele sentiu medo. No livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 1 ao 4, da NTLH, diz assim o texto bíblico: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do Deus Baal. Aí ele mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã a esta hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. No versículo 3 diz: Elias ficou com medo. Para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficara na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto. Andando um dia inteiro, aí parou, sentou-se à sombra de uma árvore e teve vontade de comer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. A palavra de Deus diz que depois desses grandes milagres que Elias viveu, ele teve medo e fugiu debaixo daquela palavra que Jezabel havia dado para ele. Imagine você, um homem que derrotou 450 profetas, 450 homens a fio de espada, agora ficou com medo da palavra da mulher do rei Acabe, Jezabel. Ela ameaçou Elias, e Elias então ficou com medo, e como você ouviu no texto bíblico, Elias foi para o deserto, desejou morrer, se escondeu, mas o Senhor, e graças a Deus, o Senhor foi até Elias. Existem circunstâncias e situações na nossa vida que nos fazem fugir de medo, que nos fazem não enfrentar o problema que devemos enfrentar. E existem situações que nós, mesmo diante das adversidades, nós tomamos uma atitude de enfrentar os problemas. Elias ficou com medo e foi para o deserto. No livro de Romanos, capítulo 11, do versículo 1 ao 4, a palavra de Deus diz: então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, o membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem que as escrituras sagradas dizem, naquele trecho em que Elias acusa o povo diante de Deus, Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou, e eles então, querendo me matar, o que foi que Deus disse a ele? Eu guardarei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. Então pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as escrituras sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou. Eles então, querendo me matar, o que foi o que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoraram o Deus Baal. Interessante essa história.
porque dentro dessa circunstância, dentro dessa ocasião, Elias teve medo e achou que ele estava sozinho. E como diz o tema da palavra, você não está sozinho. Ali naquele momento, Elias se sentiu desamparado, porque ele teve medo e fugiu. E ele fugiu, e Deus foi até Elias, para dizer para Elias: Elias, o que você está fazendo aí? Por que você está aí? Não é o seu lugar aonde você está, você precisa sair daí. E Deus foi até Elias e traz uma palavra sobre a vida de Elias, e Elias então compreende claramente, e graças a Deus por isso. Deus, ele intervém na nossa vida, muitas vezes quando nós estamos com medo, e estamos fugindo de alguns problemas. Mas eu tenho uma palavra para você, e essa palavra vem da parte de Deus. Você não está sozinho, o Senhor é contigo. Como disse Eliseu para Geazi, maior é aqueles que estão conosco. E é essa palavra que eu gostaria de trazer ao seu coração. Se em algum momento da sua vida você se deparou com circunstâncias difíceis e teve medo e fugiu e não enfrentou o problema como deveria ser enfrentado, e quando você se sentiu só, você questionou a Deus e disse: Deus, somente eu? Por que isso acontece comigo? Foi assim, semelhante a isso, a reclamação de Elias diante de Deus. Ele disse: Senhor, todos os profetas morreram. E Deus trouxe uma palavra para Elias e disse: não, Elias, 7.000 homens em Israel não se dobraram ao Deus Baal. O que eu quero dizer para você nessa hora, meu irmão, você não está sozinho nessas batalhas. Você tem em quem buscar ajuda. Nós como comunidade temos sim a graça de vivermos essa comunhão e de nos ajudar uns aos outros, como diz a palavra de Deus, vivendo essa comunhão. Então saiba, mesmo que você se sinta desamparado, você não está só, porque essa igreja ora por você, porque os irmãos aqui se preocupam com você. E saiba que Deus não desamparou. Muitos não se dobraram diante das circunstâncias, e esse testemunho fará com que você se levante de onde você está e continue o seu caminho, continue o seu chamado na presença de Deus. Apesar de ter fugido, apesar de não ter enfrentado o problema, graças a Deus, o Senhor foi ter com Elias. E essa hora, Deus está tendo com você aí dentro da sua casa, ou na onde você está assistindo. Ele não te desamparou, Ele ouve as suas orações, Ele sabe quem você é, Ele sabe o que você tem passado. E essa palavra é uma palavra para você. Se levante, não fique dobrado, não se dobre diante das circunstâncias, porque Deus é contigo, porque Ele te escolheu e Ele te ama. Aleluia, glória seja dada ao nome poderoso de Jesus, o nosso Rei. Quero contar agora uma história de um outro homem chamado Josafá, ele que foi rei em Judá. Como eu disse, Josafá sucedeu o seu pai no trono, seu pai chamado Asa, e Josafá obedeceu a Deus, assim como Elias também obedeceu a Deus. Mas nas circunstâncias, no momento crucial, Josafá teve uma atitude diferente da atitude de Elias. Vamos ver o que a palavra de Deus diz a respeito disso. A palavra de Deus diz que Josafá obedeceu a Deus e rejeitou os ídolos, os postes ídolos de Baal. No livro, agora essa história nós vamos ver aqui no livro de 2 Crônicas, vai estar baseada aqui no livro de 2 Crônicas, e é uma história muito fascinante também, uma das histórias que mais me surpreende, porque eu vejo a mão de Deus, o poder de Deus, diante dessas circunstâncias em que nós vivemos. 2 Crônicas, capítulo 17, no versículo 3 ao 4, da NTLH, diz assim a palavra de Deus: O Senhor Deus abençoou Josafá, porque ele agiu como seu pai tinha agido no princípio do seu reinado. Ele não adorou o Deus Baal, mas adorou a Deus, mas adorou o Deus do seu pai e obedeceu os seus mandamentos.
em vez de seguir o mau exemplo dos reis de Israel. Josafá agradou ao Senhor. Josafá fez conforme o seu pai havia lhe ensinado. Havia tomado vários princípios, vários exemplos que o seu pai havia lhe ensinado no começo do reinado. E ele deixou de lado os maus exemplos que os outros reis em Israel davam. Exemplo de desobediência, exemplo de pecados, exemplos de insubmissão, rebeldia, exemplos de idolatria, rejeitaram a Deus e foram adorar outros deuses, como nós vimos, aliás, aqui na história do rei Acabe. Ele deixou de adorar o Deus de Israel para adorar o Deus Baal. Foi aí que Deus então manifesta o seu poder e revela para Israel que não existe outro Deus fora do nosso Deus. E eu posso dizer isso para você, meu irmão: não existe outro Deus, não existe outro Senhor, e o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. É esse Deus que nós confiamos, o Deus que tem nos sustentado, o Deus que tem guardado as nossas famílias, e é esse Deus que nós pretendemos agradar, é esse Deus que nós pretendemos exaltar o nome dEle, louvar o nome dEle, porque Ele é digno, Ele é santo, Ele é poderoso, digno de toda honra, toda glória. Assim como o rei Josafá fez, espero que nós possamos fazer também, ao ponto de agradar o coração do Senhor. Mas a história não termina por aí. Josafá era um rei que tinha um exército de 1.160.000 soldados dispostos para lutar a batalha com ele. Olha que interessante, dentre o povo ele tinha um grande exército, e se eles se deparassem diante de alguma guerra, alguma batalha, esses soldados estavam prontos para pegarem espadas, para pelejar em favor do povo de Deus. Mesmo com tudo isso, agradando a Deus, sendo um bom rei, tendo um grande exército, nós até podemos imaginar que Josafá não sofria nenhuma ameaça, não é isso? Mas não foi isso que aconteceu, porque Josafá também teve medo. Josafá, diante de uma circunstância adversa, também se encontrou desolado, mesmo em meio a muitas pessoas, mesmo em meio a muitos soldados, ele teve medo diante de uma circunstância, de uma situação. Aqui no livro de 2 Crônicas, ainda no capítulo 20, no versículo 1 e 2 da revista atualizada, a palavra de Deus diz assim: depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Josafá sentiu medo, mas a diferença de Josafá e de Elias é que Josafá sentiu medo e não fugiu da circunstância, não fugiu da responsabilidade. É importante você entender isso, que quando as circunstâncias aparecerem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, é aquilo que eu te fiz como pergunta: qual é a sua postura? O que você vai fazer? Porque o rei Josafá não fugiu, pelo contrário, ele buscou ao Senhor, ele tributou a Deus a sua confiança, porque tudo aquilo que Josafá tinha, vinha da parte de Deus. E eu creio que Josafá fez aquilo que nós, como cristãos, devemos fazer. Em momento de adversidade, em momento em onde estamos com medo, nós devemos buscar e clamar ao Senhor. 2 Crônicas, no capítulo 20, agora o versículo 3 e o 4 da NTLH. Josafá ficou com medo e orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para que todo o povo de Deus jejuasse.
todos se reuniram para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades do país o povo veio a Jerusalém. Perceba que nessa história, Josafá, diante de uma notícia mal, ele foi buscar a Deus. Apesar de ficar temeroso, apesar de ter um grande exército, Josafá, ele confessa a sua total dependência ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. E é isso que eu gostaria de enfatizar aqui com você. Josafá confessa a sua dependência ao Senhor. No versículo 12 de 2 Crônicas, a palavra de Deus diz, aqui no capítulo 20, no versículo 12 mesmo, onde nós estamos lendo, diz: ó nosso Deus, castiga essa gente, pois não somos bastante fortes para resistir a esse enorme exército que estava avançando contra nós. Não sabemos o que fazer e olhamos para ti, pedindo socorro. Veja a humildade desse rei. Apesar de ter um grande exército, ele se volta a Deus, convoca todo o povo a clamar a Deus, a orar a Deus, a jejuar na presença de Deus. E agora ele confessa a sua dependência a Deus, porque a sua dependência não estava no exército, a sua dependência não estava na sua sabedoria humana, a sua dependência não estava relacionada aos seus oficiais de guerra que compreendiam o campo de batalha. Não, a sua confiança estava no Senhor. E é assim que nós devemos proceder, meu irmão, minha irmã, termos a nossa confiança estabelecida em Deus, o nosso Senhor. Apesar de todas as circunstâncias, nós precisamos confiar em Deus, não confiar na força do nosso braço, não confiar na nossa inteligência ou sabedoria humana. Nós precisamos depender da mão poderosa do nosso Deus, aquele que é poderoso. Pois foi isso que o rei Josafá fez, pediu socorro, dizendo: Senhor, só tu pode vencer. E eu acho que nesse momento, quando Josafá busca Deus, ele agrada o coração de Deus. E a palavra de Deus diz que Deus então responde ao rei Josafá. E ele responde por meio de Jaziel. A palavra de Deus em 2 Crônicas, no versículo 20, agora no versículo 17, um pouquinho para frente, da onde nós estamos lendo. Na tradução revista e corrigida, traz esse sentimento que eu quero trazer agora para você, que eu estou sentindo. Porque Deus se agradou daquilo que o rei Josafá havia feito. E aí Deus então responde através de um profeta. Ele diz: nesta peleja não tereis de pelejar. Parai e está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. E essa palavra eu profetizo sobre a sua vida e sobre a sua casa. A sua peleja, você não vai ter que pelejar, porque essa peleja é do Senhor. Saiba, você não está sozinho. O nosso Deus está com você que clama, que busca, que tem clamado a presença dEle. Assim como Ele responde ao rei Josafá, Ele vai responder a sua oração, porque Ele conhece a tua necessidade, Ele sabe quem você é. E essa história continua, e é uma das histórias mais lindas, e eu quero fazer menção disso, porque depois de todas essas circunstâncias que nós lemos, o povo de Israel, o povo de Deus, chega no vale para ver, e todos os soldados inimigos estão mortos, ao ponto de que toda Israel desce para aquele lugar, e demoram muitos dias recolhendo os despojos da batalha, de uma batalha que eles não precisaram levantar a espada, porque o Senhor era com eles, e o Senhor é contigo, meu irmão. E aí vem aquela expressão do vale da bênção, ou vale de Beraca, né? É uma das coisas que me chama muito a atenção, porque há muitos anos, quando o Senhor me chamou, eu estava num lugar como esse,
chamado Vale de Beraca, o Vale da Bênção. E eu creio que Deus tem planejado para nós o Vale da Bênção. E é isso que Deus tem programado para mim, para você, para nós que confiamos nele. Eu creio que diante de todas as coisas que temos vivido nesses últimos dias, ou nós vamos ficar neutralizados e fugir, ou nós vamos confiar ainda mais em Deus e ver o livramento das mãos do Senhor. Agora voltamos à história de Eliseu. Voltamos àquele texto que nós lemos no início do culto. A palavra de Deus diz que naquele momento, Geazi, o empregado, o discípulo, o moço de Eliseu, teve medo. Teve medo ao ponto de achar que estava sozinho. Apesar de ser um discípulo do profeta Eliseu, de ver grandes milagres que Eliseu havia vivenciado, ainda assim, ele se sentiu sozinho. E essa foi a pergunta que eu fiz para você também no início do culto. Você já se sentiu sozinho, mesmo adorando a Deus? Você já se sentiu desamparado, mesmo buscando a Deus? E qual foi a sua reação? Qual foi a sua postura? Você se afundou mais? Você se entregou às circunstâncias? Você se dobrou? Porque se você fez isso, o Senhor está vindo ao seu encontro agora. Assim como Ele foi com Elias para dizer para você: o seu lugar não é aí. Você precisa se levantar, porque a sua história é linda, o seu chamado é em Deus. O seu testemunho servirá para alcançar muitas pessoas. E o lugar onde você está demonstra fraqueza, medo. E o que você precisa ter agora é a palavra de Deus, aonde diz para você: levanta desse lugar, se ponha de pé, para que o Senhor continue a obra que Ele começou na sua vida. E assim como Eliseu, que você ouça, assim como Elias, que você ouça essa palavra, se levante. Talvez você questionou muitas vezes: Deus, Senhor, por que o Senhor não me vê? Saiba, os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele conhece a sua história, Ele sabe quem você é e o que você tem passado. Não se desespere, mesmo que tudo pareça difícil, improvável. Quantos de nós vivenciamos momentos em onde nós pensávamos não haver mais saída, solução, mas graças ao bom Deus, o nosso Senhor, por intermédio da pessoa amada do Espírito Santo, nos convenceu a crermos que Jesus é a nossa rocha. E é por isso que nós vimos o milagre de Deus acontecer. Quantas vezes Deus Ele nos deu o sabor da vitória em meio àquela circunstância aonde nós achávamos que estávamos derrotados. Por isso, lembre-se disso, traga esse sentimento, traga essa memória, traga esperança para a sua vida, porque o Senhor é contigo, desde quando Ele te chamou, desde quando Ele te escolheu, e é por isso que eu estou aqui. Geazi pensou que estava sozinho diante daquela circunstância. Eliseu então, calmo, sereno, e diz: Senhor, abre os olhos desse moço. E quando Deus então abre os olhos de Geazi, Geazi pôde contemplar em volta, nas montanhas, carros e cavalos, carruagens de fogo, o poder sobrenatural de Deus está ao nosso favor, está sobre a vida daqueles que creem. Aprenda com essas histórias, saiba que nesse momento é importante termos esse discernimento, de não nos entregarmos e acharmos que está tudo perdido. Não, que Deus possa abrir os teus olhos e trazer agora uma visão espiritual
daquilo que Deus tem preparado para você agora, em nome de Jesus. Porque assim como Eliseu disse para Geazi, para o seu moço, maior é aquele que está conosco, mais numerosos são aqueles que estão conosco, porque o poder de Deus é sobrenatural, e foi Ele quem nos chamou e nos escolheu, e Ele não vai te desamparar. Saiba, você não está sozinho, o Senhor é contigo, não temas, o Senhor é contigo, aleluia. E é nesse momento que eu creio que Deus tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, como eu digo, e eu espero que Deus nos ajude e continue nos fortalecendo. Só assim vamos ver o milagre de Deus sobre a nossa vida. O contexto da história de Eliseu e do exército sírio é que quando o exército sírio ele invade Dotã, Eliseu tem uma palavra de Deus, uma resposta de Deus, porque Eliseu confiava no Senhor, Eliseu dependia do Senhor. E no momento que aquele exército entrou em Dotã, a palavra de Deus diz que Deus cegou os olhos de todos os homens que entraram para prender Eliseu, para matar Eliseu, para levar Eliseu para o rei da Síria. E é interessante essa história, porque quando eles entram dentro de Dotã, aquele exército agora estava na mão de um profeta. Todos ficaram cegos, e Eliseu conduziu de Dotã até Samaria para o rei de Israel. Andaram por cerca de 10 a 12 quilômetros. Foi isso que Eliseu fez. Conduziu todo um exército cego para a presença do rei de Israel. Quando Eliseu traz todo esse exército para Samaria, o rei de Israel, ele diz: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo matá-los? E a palavra de Deus diz que Eliseu disse: não, muito pelo contrário, trate eles bem, dê boa comida para eles e depois liberem eles para que eles possam ir embora. Você consegue perceber o tamanho do livramento? Porque a palavra de Deus diz que depois dessa cena, os sírios desistiram de invadir Israel. Houve paz naquele lugar, porque os sírios compreenderam que existia Deus em Israel. E é isso que eu quero que você compreenda, porque diante dessas circunstâncias, Deus está ao nosso favor, e Ele vai cegar os olhos dos inimigos que se levantam contra você. A palavra de Deus diz em João 10, no versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Essa é a função do inimigo. Ele quer destruir a sua família, ele quer destruir o seu chamado, ele quer matar você. Mas confie em Deus, porque a palavra de Deus não termina por aí, porque Ele diz: mas eu vim para dar vida e vida com abundância. É isso que o nosso Deus tem para nós. Olha essa história, o que ela vai contar para nós. Perceba aqui o tamanho do livramento de Deus, no momento onde Geazi achou que estava sozinho. Não, o Senhor é conosco. O Senhor, Ele nos envolve com os seus braços de amor, e Ele não se esqueceu de você. Aqui no livro de Isaías, no capítulo 41, versículo 10, tem um dos versículos que eu gostaria de profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu chamado. E o versículo diz: não fiquem com medo, pois eu estou com vocês. Não se apavorem, pois eu sou o seu Deus, e lhes dou forças e os ajudo. Eu os protejo com a minha forte mão. O Senhor está dizendo para mim e para você: não temermos, não ficarmos apavorados, porque é Ele quem nos ajuda, é Ele quem nos dá força, é Ele quem nos sustenta com a sua mão forte. E eu creio nisso, meu irmão,
Por isso essa palavra vem para você de encontro à sua necessidade. Não tenha medo, não fique neutralizado, não pare, continue correndo a carreira que lhe está proposta. Não desista, porque chegamos a um tempo onde nós não devemos olhar para trás. Nós que cremos devemos continuar o caminho da salvação, seguindo as veredas corretas diante de Deus. E eu creio que Deus está nos fortalecendo nesses dias. E você que estava desanimado, levanta-te, porque o teu lugar não é aí. O Senhor não te chamou para ficar prostrado, o Senhor te chamou para que você continue aquilo que Ele começou na sua vida. Como diz no livro de Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, aquele que começou a boa obra na sua vida, vai concluí-la até o dia de Cristo Jesus. Aleluia! E é por isso que eu estou aqui, para lembrar você disso. No livro de Isaías mesmo, no capítulo 49, no versículo 15, existe um dos textos que eu gostaria de encerrar agora essa mensagem, mas deixar claro para você o que Deus pensa ao nosso respeito. A palavra de Deus diz: o Senhor responde: será que uma mãe pode esquecer do seu bebê? Será que ela pode deixar de amar o seu próprio filho? Essa é uma pergunta que eu te faço. E mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. A palavra de Deus é bem clara, está dizendo: mesmo que uma mãe se esqueça do seu filho, o Senhor não se esqueceria de nós. Não é assim que diz o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus? Que Deus tem cuidado dos passarinhos, que Deus tem cuidado o lírio dos campos, o Senhor tem vestido os lírios dos campos, o Senhor tem dado alimento aos pardais. Não é essa comparação que o Senhor diz, que vocês, sendo homens maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quanto mais Deus, e eu digo, você não está sozinho, o Senhor tem muito mais para você. Não fique prostrado, não temas, não tenha medo, porque o Senhor é contigo. Apesar de você se achar em uma circunstância onde você olha e diz: eu estou sozinho, ninguém se lembra de mim, saiba, o nosso Deus sabe quem você é e tem cuidado da sua vida. É com isso que eu quero encerrar essa palavra, trazendo essas histórias para resumir em algo para você. Você precisa continuar correndo a carreira que te está proposta. Você que foi chamado por Deus, não desista. Apesar de nós termos esse sentimento, e esse sentimento muitas vezes nos amedronta e nos tira do caminho, a palavra de Deus confronta isso e vem trazer esperança ao nosso coração. Por isso, que Deus te abençoe poderosamente, que você continue confiando no Senhor, declarando, assim como Josafá, a sua total dependência a Deus, não aos seus recursos, não à força do seu braço, não ao seu intelecto, porque são coisas que falham, mas o nosso Deus jamais falhou e nunca falhará. A promessa de Deus é fiel para se cumprir na minha vida e na sua. Lembre-se das promessas de Deus sobre a tua vida, quando Ele te chamou, quando Ele te escolheu, e o que você tem feito, qual é a resposta que você tem dado a Deus, ou para você mesmo. Você tem se amedrontado, fugindo para o deserto, pedindo para que Deus tire a sua vida? Ah, Senhor, estou cansado dessa vida. Não é isso que Deus tem para você. Deus tem muito mais para você, e eu creio que aquele que te chamou, Ele é fiel para completar a boa obra dEle sobre a sua vida. E é com base nessa palavra que eu quero orar com vocês agora nesse momento, abençoando
no seu chamado, porque eu sei que as coisas são difíceis. Eu sei que para lidarmos com situações pessoais, elas são difíceis, mas chegou um momento onde não podemos nos intimidar com uma má notícia que Jezabel traz sobre a nossa vida, ou até mesmo que o exército inimigo está se levantando contra nós, porque maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Maior é aquele que está com você, com a sua família, e a esse Deus nós tributamos todo louvor, e é a esse Deus que enviou Jesus Cristo para morrer no madeiro, para justificar-nos dos nossos pecados. É a esse Deus que nós confiamos a nossa oração, e eu espero que em nome de Jesus você seja tocado por essa palavra, que Deus possa trazer uma nova expectativa dentro do seu coração, e que você não desista, não pare de correr, porque somente ao vencedor será dada a coroa da vida. Aleluia! Para você que está correndo, para você que continua firme, permaneça e adore a Deus. Não tire o seu foco do Senhor, a sua dependência de Deus. Mesmo que os dias sejam maus, continue a sua dependência em buscar a Deus, em orar a Deus, em jejuar a Deus, em clamar a Deus, pedir socorro a Deus, porque Ele pode nos ouvir e pode nos responder. Assim eu quero agradecer a Deus por esse momento tão especial. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nesse momento. Você que está aí, se concentre agora nesse momento precioso, onde nós já estamos encerrando essa palavra. E eu quero orar também para encerrar o culto, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre essa semana. Mas que você entenda, você não está só. Não temas, o Senhor é contigo. Vamos orar a Deus? Curva a sua cabeça, se você puder, feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra que traz conforto aos nossos corações. Nós cremos que essa palavra é viva e eficaz, e que ela tem um propósito. Muito obrigado, Senhor, porque em dias como esses que nós vivemos, muitas pessoas não sabem o que fazer, estão amedrontadas, neutralizadas, com medo. E muitas vezes, Pai, o inimigo tem oprimido essas pessoas, roubado delas a motivação, a expectativa, o chamado. Mas em nome de Jesus eu quero orar agora, repreendendo, quebrando toda maldição lançada, toda obra contrária lançada contra essa vida, tudo aquilo que atemoriza, para orar e dizer: nós confiamos em Deus, o Senhor, aquele que é poderoso para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar. Entra nessa casa agora, Senhor, nessa vida, trazendo, meu Pai, um ânimo, um renovo, trazendo, meu Pai, segurança e paz no coração desse homem, dessa mulher, para que ele se volte ao Senhor e confie ainda mais no Senhor, porque o lugar dele não é prostrado, não é fugindo daquilo que ele foi chamado, porque o testemunho desse homem, dessa mulher, sem dúvida é algo fascinante e grandioso, porque o Senhor foi quem libertou, quem salvou, quem restaurou. Esse casamento que precisa, meu Pai, de um toque do Senhor agora. Talvez os inimigos sitiaram o casamento, mas que o Senhor possa abrir os olhos desse casal agora e mostrar a eles, Senhor, que maior é aqueles que estão conosco do que os que estão no mundo. Senhor, eu não sei a necessidade dessa pessoa, talvez é na área, meu Pai, de enfermidade, aonde ela está. Senhor, toca ela agora, trazendo o teu bálsamo, a cura. Eu não sei, meu Pai, a necessidade que essa pessoa precisa, mas eu sei que essa palavra, meu Pai, ela traz um renovo nos nossos corações,
E eu sei, Pai, que nós vamos sair fortalecidos. Nós vamos continuar buscando e clamando ao Senhor, porque Tu és fiel. E a nossa dependência é no Senhor. Desde já, Senhor, eu oro, abençoando cada vida, cada lar aqui representado. E que cada um possa, meu Pai, levantar a cabeça e continuar, ó Deus, o propósito do Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem sustentado e tem guardado essas vidas. Esse homem, essa mulher, essa família tem vivenciado muitos milagres. E eu sei que o Senhor é poderoso para continuar, Pai, guardando com a sua mão forte, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, agradecido por esse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos. Que Deus continue te abençoando, te fortalecendo. Eu espero que você seja alcançado pela mão de Deus aí onde você está. E não desista do seu chamado. Não desista daquilo que Deus tem para você. E eu quero também abençoar a sua semana e dizer que a sua semana vai ser abençoada. E que Deus vai continuar guardando você, a sua casa, tudo que é seu, em nome de Jesus. Amém? E também gostaria de dizer para você, fazendo um apelo, né? Você que sabe, ou você está passando por alguma necessidade, eu gostaria que você comunicasse a nós aqui da igreja, comunicasse o ministério, para que nós, como igreja, pudéssemos servir você, te ajudando de alguma forma. Talvez muitas famílias podem estar passando necessidade, e você sabe disso, e nós temos você para nos reportar isso, e assim sermos uma extensão da mão de Deus para ajudar essas pessoas. E quem sabe você que está precisando de alguma coisa também pode nos procurar, ou de repente, se dentro dessa palavra você sentiu vontade de ajudar, também nos procure, porque nesse momento que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão passando por dificuldades, e nós como igreja devemos mostrar o Deus que nós confiamos e servimos. Porque dizer que está tudo bem quando as coisas estão indo bem é fácil. Em momentos de crise como esse que nós vivemos, que nós devemos glorificar a Deus e permanecermos em pé para fazer aquilo que Deus nos chamou. Então você que tem condições de ajudar, ajude. E você que sabe de alguém que precisa dessa ajuda, nos comunique, para que nós, como igreja, possamos ajudar essas pessoas. Deus abençoe, que você tenha uma semana próspera e abençoada em nome de Jesus. E o meu abraço para todas as mães, nesse dia das mães especial e abençoado. Que vocês continuem crendo, porque o Senhor é com vocês. Não se sintam sós, porque o Senhor é contigo, mãe, em nome de Jesus. Deus abençoe, um abraço a todos os irmãos, e que Deus continue nos ajudando, porque Ele é poderoso e fiel para fazer muito mais do que podemos pedir ou pensar. Deus abençoe. Amém.